Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém tinha mais coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, nesse dia em que a Igreja celebra Santa Catarina de Alexandria, nascida no Egito no ano 287, ali martirizada um pouco mais adiante, no ano de 305, ainda muito jovem, se converteu ao cristianismo e deu a todos o precioso testemunho da sua fé e da caridade, consagrando-se totalmente a Jesus Cristo, ajudando os mais pobres e necessitados. Pedimos, pois, que a seu exemplo e prece também anunciemos a ressurreição do Senhor em meio à nossa vida cotidiana. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 20, nos versículos de 27 a 40, nosso Senhor aproveita para dar uma catequese aos saduceus que não acreditavam na ressurreição da carne e por isso negavam a imortalidade da alma. Estes aproximam-se de Jesus para lhe apresentar uma questão e colocá-lo numa espécie de apuros, aonde apresentam a lei do levirato, uma lei que está lá no Deuteronômio, naquilo que o próprio Evangelho mesmo menciona. Se um homem morria sem deixar filhos, o irmão próximo tinha a obrigação de se casar com a viúva, para assim suscitar uma descendência a seu irmão. E as consequências desta lei parecem provocar uma situação até bastante ridícula no momento da ressurreição dos mortos, na ressurreição dos corpos. E o Senhor responde reafirmando a existência da ressurreição e ensina as propriedades do ressuscitado. E com isso, então, vai assim desvanecendo o argumento dos saduceus. É verdade, neste mundo os homens podem contrair núpcias, podem se casar para perpetuar a espécie. Essa é uma das finalidades do matrimônio, o seu fim primário. Agora também é verdade que depois da ressurreição não haverá mais núpcias, porque os homens não poderão mais morrer. E Nosso Senhor assim fala, citando inclusive o livro do Êxodo, quando manifesta o grave erro dos saduceus e diz: Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E existe então uma grande relação entre Deus, Abraão, Isaque, Jacó, que há muito tempo já tinham morrido, mas a bem da verdade estavam vivos, porque os justos, depois da morte do corpo, é verdade,
vivem a verdadeira vida em Deus. As suas almas, a nossa alma, é imortal e, portanto, o que fazem? Aguardam tão somente a ressurreição dos corpos. Pedimos ao Senhor a graça, então, também, de sermos dignos, independente da nossa vocação, que sejamos fiéis ao chamado para estar plenamente com Deus.